bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a professora Cristiane Ribas, a sua professora de português. Hoje, dando continuidade ao conteúdo crase, iremos ver os casos onde a crase é proibida. Vamos lá? Antes de mais nada, já se inscreva no meu canal. Se você ainda não está inscrito, já ative o sininho para receber as notificações do canal. E vamos então para o que interessa, que é o nosso primeiro caso de uso proibido da crase. Não podemos usar crase diante de palavras masculinas. A crase, ela é usada diante de palavras femininas. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Vem com a Ribas. Ele viajou a cavalo. Cavalo é uma palavra do gênero masculino. Então, eu não posso usar a crase diante da palavra cavalo. Mas se fosse ele viajou a charrete, poderia ter crase, porque charrete é uma palavra do gênero feminino. Então, diante de palavras masculinas, não usamos crase. E o nosso segundo caso de hoje é diante de expressões com palavras repetidas. Existem expressões que duplicam a palavra. Frente a frente, gota a gota, cara a cara, face a face. Nesses casos, não poderemos usar crase. Vamos ao exemplo. Ele ficou frente a frente com a namorada. Frente a frente. Expressão com palavras repetidas, não há crase. Anota aí. Isso é importante, tá? Não podemos usar crase diante de palavras repetidas. Não podemos utilizar crase diante de verbos. Por quê? Porque os verbos jamais serão acompanhados pelo artigo, né? Pelo artigo definido a. Então não tem como ter crase diante de verbos. Ela ficou a sorrir. A sorrir. Sorrir é um verbo, né? No infinitivo. A preposição a, que está à frente desse verbo, não poderá ser craseada. Não usamos crase diante de verbos. Proibição. Tudo bem? Anota aí. Mais um caso de crase proibida. Não podemos usar crase diante de numerais cardinais, tá? Por exemplo, chegou a 200 pessoas o número de feridos no incêndio. Chegou a 200. Mesmo o numeral estando na forma feminina, eu não utilizo crase com numeral cardinal, somente com numerais ordinais, como vimos na aula 1. Por quê? Porque o numeral cardinal não será acompanhado por um artigo nunca, então não poderá ter crase. Então, diante de cardinais, não há crase. Vamos para mais um exemplo de proibição. Se a preposição a vier seguida de um termo no plural, não podemos crasear. Como assim, professora? Vamos ao exemplo. Referi-me a ideias incoerentes. Referi-me a ideias incoerentes. Eu tenho a preposição a seguida
seguida do substantivo ideias, que está no plural. Então, a mais plural não tem crase. Simples assim. Se a preposição vier seguida de uma palavra no plural, não haverá crase. Agora, se fosse referir-me às ideias incoerentes, aí sim teria crase, que seria plural com plural, ok? Então, preposição e palavra no plural não tem crase. Anota aí, vai anotando, vai fazendo suas anotações para depois consultar aí os seus registros. O nosso último caso da aula de hoje, né, dos casos proibidos, onde você não pode usar pecado mortal, é diante de pronomes. Não usamos crases diante de pronomes, tá? Eu não uso crase diante de pronome pessoal, eu não uso crase diante de pronome indefinido, pronomes em gerais. Tem alguns casos, algumas exceções, alguns casinhos especiais. Por exemplo, com pronome de tratamento, eu uso se for senhora, senhorita, dona ou madame, somente. Com todos os outros não haverá crase. Inclusive com o pronome de tratamento você. Jamais usaremos crase diante do pronome você. E uma outra exceção é quando eu estou diante dos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo. Aí eu posso usar crase, porque o a preposição vai se juntar, se aglutinar com a letra A desses pronomes. Por exemplo, referi-me àquele homem. Essa crase que está presente na palavra aquele, na verdade esse acento grave, né, representa a crase, a junção da preposição a com o a da palavra aquele, tá? Fora esses casos que eu citei agora, com o pronome não se usa crase. Então, ó, decora aí a piadinha. Com o pronome, crase passa fome. Não haverá crase diante de pronomes. Então, a gente fecha hoje os casos onde a crase não pode ser usada. Então, agora que você já assistiu o vídeo, dá aquela curtida no vídeo, comente o vídeo, indique o vídeo para os seus amigos que estão estudando, estão precisando dar aquela moral na língua portuguesa. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Não percam a aula de número 3, onde nós iremos ver o quê? Os casos onde é opcional o uso da crase. Até o próximo vídeo.